Vamos lá, pessoal. Aula 1. Aqui a gente vai falar da seção de concreto fletida, né? Essa seção de concreto ela tem uma distribuição de compressão, né, acima da linha neutra, que originalmente, né, verdadeiramente, ela tem um formato de uma parábola retângulo. Só que eu comentei com vocês que a gente consegue simplificar essa seção parábola retângulo para um formato retangular que é mais simples, né? Isso facilita bastante porque desse formato retangular a gente consegue jogar aqui uma resultante de compressão do concreto, né? Assim como tem a resultante de compressão do concreto, que aqui a gente vai chamar de FCC, a gente tem a resultante no aço tracionado, que eu esqueci aqui, mas eu vou acrescentar aqui, ó. Então a gente precisa calcular, pessoal, o FCC e o FAT, porque as duas, para manter o equilíbrio da seção, elas serão iguais. Como é que a gente encontra essa força de compressão do concreto? Toda força, né, pessoal, é uma tensão vezes a área, né? Aqui no caso a tensão no concreto vezes a área no concreto. Que tensão é essa? A tensão é esse valor bem aqui, ó, 0,85 FCD. E que área é essa aqui? Essa é a área do concreto comprimido. Onde que está comprimido, pessoal? Acima da linha neutra. Só que a gente simplifica, né, essa quantidade de compressão usando o diagrama retangular e fala que não é tudo. Olha aqui, ó. Toda a compressão seria esse x aqui, mas isso é quando a gente imagina lá a parábola retângulo. Quando a gente pensa no retangular, a compressão, pessoal, ela vai estar bem aqui, ó, em 0,8, em 80% da seção. Isso aqui olhando a seção de frente. Então, a altura do bloco de compressão vai ser isso aqui, ó, 0,8 vezes x. E a base, BW. Essa é a área do concreto comprimido. Como que a gente encontra força no concreto comprimido? É uma tensão no concreto comprimido, que é esse valor aqui, pessoal, ó, 0,85 de FCD, vezes a área no concreto comprimido, que é BW vezes 0,8x. BW vezes 0,8 de x, né? A gente consegue simplificar isso aqui multiplicando 0,8 e 0,85 e o FCC ele vai se tornar 0,68 FCD BW vezes x. Essa é a equação da resultante de compressão do concreto, equação muito importante. Mas a gente precisa também, pessoal, encontrar qual que é a resultante na tração do aço. Essa força, pessoal, vai ser uma tensão no aço vezes uma área no aço, né? Que tensão é essa daqui? Se a gente quer garantir a segurança, a gente precisa usar a tensão de escoamento, né? Para garantir que o aço e a viga como um todo vão ter um comportamento dúctil. Então, a tensão de escoamento vezes a área de aço. A força do aço tracionado vai ser essa, pessoal. A força do aço tracionado é a tensão de escoamento vezes a área de aço. O que a gente faz com essas duas equações, né? A gente faz o equilíbrio estático, né? O somatório das forças e dos momentos, e encontra outras equações. Para isso a gente vai precisar da distância de uma força a outra, né? Essa distância a gente chama de Z, que é na verdade um braço de alavanca. Esse Z vai ser o D, que é a altura útil lá da face comprimida até o centro da armadura, D, menos 0,4x, pessoal. Por que isso aqui? Porque a gente está procurando qual que é a distância de uma armadura tracionada até o centro do bloco de compressão. A gente está buscando a distância da força tracionada até a força de compressão, né? Qual que é a posição dessa força de compressão? Ela está no meio desse bloco de compressão. Então, é isso aqui, ó. Esse Z vai ser o D, que é tudinho, lá da face comprimida até o centro da armadura, menos metade desse bloco de compressão, que é 0,4 de x. Então, o Z está aqui, ó, D menos 0,4 de x. O que a gente faz agora? Somatória dos momentos. A somatória dos momentos, pessoal, igual a zero, ela serve para a gente encontrar a equação do momento resistente da viga. Se a gente fizer um somatório dos momentos nesse ponto aqui, ó, no ponto onde a força do aço
tem uma resultante, né? Ou seja, no centro dessa armadura tracionada, se a gente fizer um somatório dos momentos nesse ponto, essa força não vai contribuir. A única força que vai contribuir é o FCC. Então, o momento resistente da viga vai ser o FCC vezes a distância da força até o ponto de giro que a gente está calculando no momento. Então, FCC vezes o Z. O FCC é quanto? Está aqui, ó, 0,68 FCD BW vezes X. E o Z o que é? Está aqui embaixo, pessoal. D menos 0,4 de X. Essa equaçãozinha aqui, momento resistente, 0,68 FCD BW, né? X D menos 0,4 de X. Com essa equação aqui a gente consegue encontrar o momento resistente, pessoal, de qualquer seção de concreto fletida, né? De qualquer viga, né? Só que não basta isso para fazer um projeto de uma viga, a gente precisa encontrar também quanto de aço que é preciso pôr para equilibrar essa seção. Como é que a gente faz isso? Somatória, aqui ó, das forças igual a zero, né? Nossa, tá horrível, né, pessoal? Pior aqui no quadro. Então, somatório das forças igual a zero. Tá horrível isso aqui, né? Somatório das forças igual a zero. Somatório das forças igual a zero, a gente fala que FCC igual a FAT, né? FAT, pessoal, aqui ó, FAT igual a FCC. FAT é o quê? FYD vezes AS. E o FCC? 0,68 FCD PW vezes X. Essa equaçãozinha aqui vocês vão encontrar no livro de diferentes formas, né? Isolando cada um desses itens, principalmente o AS. Por que a gente quer isolar o AS? Porque o AS é a área de aço que a gente precisa para equilibrar uma seção de concreto fletido. Então a gente o tempo todo vai usar uma equação, essa primeira equação aqui, ó, e essa segunda equação. Com a primeira e a segunda equação vocês já conseguem calcular qualquer viga, pessoal. A gente primeiro vai encontrar a questão da linha neutra, depois X, né? Depois encontrar a área de aço. É só isolar o AS aqui que a gente encontra a área de aço.